Se você sente que não consegue confiar no seu corpo, que só percebe que comeu demais quando já passou do ponto, começou a doer o estômago, talvez o problema não seja falta de controle. Talvez seja apenas excesso de ruído mental e uma desconexão do que você está sentindo no seu corpo. Muitas pessoas vivem assim sem nem perceber. Quando a gente vive muito na mente, o corpo vira um segundo plano. Parece que é separado da gente. A gente está tão preocupado com excesso de pensamento, com informação, com coisas acontecendo e afazeres e notificações, que a gente não consegue escutar sinais simples do corpo. Fome, cansaço. E a gente perde esse sinal e começa realmente a se desconectar dele. Então a gente deixa de trabalhar com o corpo, parece que para trabalhar contra. E isso é real, e eu já escutei isso em consulta. Vivian, eu só percebo que eu já comi demais quando meu estômago já está doendo. E aí vem uma sensação de peso, vem até uma culpa, porque eu não precisava ter comido tanto. E isso cria um ciclo, você entra num loop. Comeu demais, sente culpa, sente frustração, aí come demais, aí sente culpa, sente frustração. Sabe aquela sensação de que você olhar para o prato e já acabou o prato de comida e você nem percebeu, nem lembra o gosto daquela comida? Estava tão distraído, tão imerso em pensamentos, que nem aproveitou mesmo aquela refeição. E essa minha paciente, você quando sente isso, não está errado. A gente está nesses excessos, vivendo muito no automático, no meio desse caos. Mas é possível encontrar uma serenidade no meio desse caos. Sair dessa desconexão com o corpo e voltar a habitar a sua vida com presença. Isso acontece com você também? No dia a dia você tem essa sensação de estar comendo rápido, de o prato acabar, nem perceber, quando você vê já acabou, você já está sentindo peso no estômago. Como que isso aparece no dia a dia para você? Conta para mim aqui nos comentários. É esse modo de sobrevivência que a gente está vivendo hoje. Parece que está sempre atrasado, parece que tem sempre mais alguma coisa para fazer, mais um vídeo para assistir, mais uma informação para chegar. E isso dá uma sensação de sobrecarga. A gente está cansado e não sabe nem por quê. Isso faz com que o nosso corpo entre num estado de luta ou fuga, ou luta, fuga ou paralisa, que é um estresse constante para o qual a gente não está preparado, o corpo não está preparado para isso. Parece que esse modo de sobrevivência está sempre apagando um incêndio. O cérebro da gente interpreta isso como um perigo iminente de morte. Parece que a gente está sempre brigando com o leão para sobreviver. E isso é um mecanismo de sobrevivência que é importante, que o nosso cérebro cumpra essa missão, mas acontece que hoje em dia, na vida real, a gente não está o tempo inteiro lutando com o leão. A gente só está com o estresse sendo acumulado por esse excesso de coisas que estão acontecendo no mundo externo e que está sempre exigindo da gente mais. E a gente fica frustrado porque a gente não consegue chegar nesse mais. E a gente fica exausto porque a gente não dá conta de um monte de notificação, de um excesso de afazeres, de funções que a gente tem que cumprir, de papéis que a gente tem que cumprir, sem parar para pausar, sem parar para definir prioridades no nosso dia a dia. E a mente da gente está ali, né? Cobrando coisas que a gente não fez, ou lembrando coisas que a gente já fez, mas podia ter feito diferente. E parafraseando Sêneca, né? Ele diz que a gente sofre muito mais na nossa imaginação do que na realidade. Então esse excesso de pensamento muitas vezes é catastrófico. Está sempre ali te levando a sentir uma angústia, uma frustração, e quando na verdade, se a gente parar para clarear esses pensamentos, as coisas são mais simples e a gente pode lidar com isso de uma forma melhor. Se for parar para pensar, a gente se ocupa de tantos afazeres e depois usa esses afazeres como desculpas para não prestar atenção em nós mesmos. E os sinais do nosso corpo vão ficando muito mais sutis.
e a gente não consegue mais escutar. E um desses sinais, muitas vezes, é a fome, que a gente não sabe mais sentir fome. Às vezes isso chega de uma forma assim urgente e avassaladora. Nossa, percebi que estou com fome e já estou com uma fome assim voraz, preciso comer agora. E isso vai fazer com que a gente vá comer qualquer coisa, de qualquer jeito, que tiver disponível, que tiver à mão. E a gente vai comer rápido, vai comer distraído, sem aproveitar aquele alimento, sem desfrutar desse alimento. E se for parar para pensar, depois de comer, nem vai se sentir tão saciado assim. Porque a comida virou uma resposta para tudo que você não consegue nomear. Para um desconforto, para uma sensação. Eu gravei um vídeo sobre isso, se você quiser também aprofundar esse tema, e me deixa aqui embaixo nos comentários o que é que mais te incomoda nessa sensação de não ouvir o próprio corpo, de não saber quando você está com fome. Então tem dois sinais bem claros. O primeiro, de repente você percebe que está com fome. Você não percebeu essa fome chegando. E se essa fome chega assim, do nada, muitas vezes você está sem planejamento. Você saiu para o trabalho, saiu para a faculdade, está fora de casa resolvendo suas coisas e não levou o seu lanche. Não se preparou para isso. Acaba comendo alguma coisa que está ali disponível, às vezes gasta dinheiro num negócio que você nem queria, está só reagindo a uma urgência. E é ali o seu instinto de sobrevivência mesmo. Nossa, preciso comer agora, aquela parte do cérebro que quer garantir que você sobreviva. E uma forma simples de começar a mudar isso é, ao longo do dia, você fazer micropausas, segundos, onde você respira e se pergunta: como eu estou me sentindo agora? Às vezes é só isso, uma respiração e uma pergunta. Você começa a se reconhecer no meio desse caos, no meio desse ruído, no meio de tantos afazeres. Você começa a criar microespaços para se ouvir, para sentir o que o seu corpo realmente está precisando. E tem um segundo sinal, que é quando a saciedade não é percebida. Você come e não se sente satisfeito. E aqui não é sobre a quantidade de comida que você está comendo, e sim porque, na verdade, é um outro vazio que você está tentando preencher. Então, no primeiro sinal, a fome chegou de repente, você não estava nem sentindo, e foi resolver isso comendo de qualquer jeito. Aqui é diferente, aqui você está se alimentando, você acabou de comer, mas por mais que você perceba que você está ali comendo, você não se sente saciado. Porque, na verdade, você estava indo comer para preencher um outro vazio, de alguma coisa que você não estava sabendo nomear, você não estava sabendo perceber. Muitas vezes uma emoção não reconhecida. Uma angústia, um tédio, alguma coisa ali que aconteceu no seu dia, ou a semana passada, ou há 3 anos atrás, que você está ainda tentando processar, está ainda tentando digerir. E esse incômodo que você não reconhece, ele acaba indo direto para a comida como resposta. Para que ele pare de existir, para que você pare de sentir aquilo automaticamente. É um conforto que a gente está buscando para algo que na verdade não é uma fome. É um outro desconforto que você não está sabendo lidar. E você quer uma anestesia, você quer uma distração, você quer simplesmente sair daquele estado que está incomodando. E isso pode ir para a comida, esse comer e não se sentir saciado, mas às vezes vai para outras distrações. Quantas vezes a gente não se anestesiou ali, rolando a tela do celular? Olha o gatinho miando. Então, como é que a gente faz? Durante uma refeição, por exemplo, você não precisa mudar tudo. Você simplesmente volta para o seu corpo. Voltar para o corpo. Como é isso? Já entendi que eu não estou ouvindo meu corpo porque eu estou com excesso de pensamento e às vezes eu posso perceber que eu estou com fome muito rápido ou eu posso estar comendo e já ter comido demais. Mas qual que é a solução para isso?
A solução é criar espaços para você voltar a escutar as sensações do seu corpo. E talvez eu fale isso e você esteja pensando, isso não dá certo para mim. A minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para essas coisas. Mas se eu te disser que esse espaço pode ser uma respiração? Essa mesma respiração que você já está respirando aí, só com uma intenção diferente. Então você não precisa mudar tudo. Você respira e se pergunta, o que eu estou sentindo agora? Traz essa consciência para esse seu momento. E muitas vezes, só de dar um nome a essa sensação, isso já ajuda você a decidir a sua próxima ação. Você tira o ato de comer desse piloto automático, dessa resposta urgente para alguma coisa que você, na verdade, nem sabia bem o que era. E isso já muda toda a sua experiência. E toda essa desconexão, esse não perceber os sinais do corpo, não está errado. É que a gente, na verdade, entra no automático, na vida cotidiana, no dia a dia, e isso acaba acontecendo. Mas quando a gente começa a trazer a consciência de volta, a gente começa a tomar decisões muito melhores. Seja para escolher o que você vai comer, seja para responder a uma pessoa que falou alguma coisa que você não gostou, seja para realmente agir no dia a dia, seja no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa, nas suas relações. É um modo distraído que a gente vive, é uma falta de conexão mesmo com esse momento presente, com você mesmo. E essa distração, ela é comum, mas a gente também pode treinar sair da distração. E muitas vezes esse treino, ele começa nessa pausa simples, nessa respiração antes da primeira mordida. Quanto mais você pratica, melhor você fica em praticar. Eu já fiz um vídeo com essa pausa de 2 minutos, que você pode assistir e ver que no vídeo mesmo eu falo que pode ser uma respiração. Começa com 30 segundos. E eu quero te convidar a fazer esse exercício de verdade. No próximo às 24 horas, percebe se você tem algum desses sinais. De repente sentir uma fome de leão e querer comer o que tem pela frente, ou já estar comendo, mas não perceber que já está satisfeita. Já sentir aquele peso no estômago primeiro. E aqui é sem julgamento, tá? Não, você fez errado, isso não é certo. Pelo contrário, a gente traz essa curiosidade sobre a gente mesmo sem julgamento, com abertura. Porque eu só posso mudar algo que eu reconheço. Então, o primeiro passo é reconhecer, não tem certo nem errado. É aprender a reconhecer que isso está acontecendo no nosso dia a dia e a partir daí criar os espaços e as pausas necessárias para poder fazer melhores escolhas. No próximo vídeo eu vou falar sobre a ansiedade e a comida e esse ciclo que muitas vezes prende a gente e principalmente como romper esse ciclo. O seu corpo não está contra você, ele está apenas querendo ser ouvido, ele está esperando que você volte. Que a lucidez te acompanhe até a próxima escolha.